Meus queridos, boa noite a todos. Hoje é uma noite de tanta alegria. Soninha sempre nos pede para a gente relembrar o significado real do Natal. E então, nós aprendemos que a palavra Natal, ela vem do latim natalis, derivada do verbo nascor, que tem o sentido de nascer. Ali ficou. Então, Natal significa nascimento de Jesus no altar de nós mesmos. Será que é esse nascer entre uma construção de pedra? Não. É no altar, no mais belo altar que está dentro de nós mesmos. E aí, então, nós vamos ver a simbologia do Natal, para dar início a um fenômeno astronômico que marca o início do inverno e que vai trazer de volta o movimento 3 meses depois da primavera. E isso acontece a partir de 25 de dezembro. E aí, então, esse imperador da época, que também imperava sobre a vida das pessoas, ele estabeleceu que a religião seria o paganismo. Paganismo é a crença em vários deuses. Então, havia todos os fenômenos da natureza que não se conseguia explicar, se endeusava. Então, havia o deus da agricultura, o deus do fogo, das águas, do sol. E aí, enfeitar árvores é um ritual antiquíssimo para celebrar essa fertilidade da natureza. E essa festa pagã, ela já era celebrada 3 dias em honra desse deus Apolo, que era o deus de Saturno, de sábado, que é a conhecida festa que nós já ouvimos falar, de festa saturnina. Vejam que interessante que as pessoas guardavam as frutas, secavam, para essa época que não teria frutas, elas pudessem nessa festa comer, até vomitar, para contentar o Deus Sol. Daí nós vamos ver de onde reverbera a comelança nossa do Natal. Ela vem daí. Porque nessa época já existiam os vomitórios nas festas. Para que as pessoas, e era para agradar. E aí iam lá, despejavam para esvaziar o estômago, porque quanto mais comia, mais pensavam em agradar os deuses. Veja que interessante. Então, dezembro, veja que o sol no hemisfério sul, lá no Brasil, é verão. E já no hemisfério norte, entre 22 e 23, começa esse solstício, e que é comemorado 3 dias depois. Então, como eles já se considerava a importância de Jesus, e esse dia, para aproveitar a popularidade dessas festividades, estabeleceu-se que o dia 25 seria o dia de comemorar o aniversariante Jesus. Por isso é o dia 25 de dezembro. Então, nós nos preocupamos tanto com a comida e com os presentes, quando, na realidade, Jesus veio nos ensinar exatamente o contrário, que tivéssemos moderação e que tivéssemos despreendimento. E é muito interessante porque nós, espíritas, entendemos desse efeito moralizante, mas nós também seguimos os rituais. Por quê? O que é um ritual? Ritual é uma prática habitual. Um bolo de aniversário é um ritual. Apagar a velhinha é um ritual. Mas é tanto ritual que o aniversariante mesmo, Jesus, ele fica esquecido. Porque nós temos mais apego às coisas do que o sentido do Natal. Mas, pelo menos, naquela noite, nós poderíamos parar para refletir. O que é refletir? É trazer da cabeça para o coração. De que Natal é Jesus nascendo dentro de nós. Toda vez que se segue o ritual sem saber o porquê, perde-se sempre a essência, o principal, que é, neste caso, Natal, nascimento de Jesus, é o mesmo que transformação íntima, transformação moral. Mas e o que dizer, então, desse ser folclórico, esse Papai Noel modernoso aí com o seu iPhone? Que dizer dele? De onde veio o Papai Noel? É que São Nicolau,
era um homem muito rico e saía atrás de crianças muito pobres para ajudar. E para ele não ser reconhecido, ele se vestia de maneira muito simples para disfarçar. Ele chegava ao ponto de ter famílias, por exemplo, que precisavam dar o dote da filha para o marido, mas a família era pobre, mas o casal se amava, ele se compadecia, chegava, colocava um saco de moeda e jogava na janelinha para poder o pai dar o dote para a moça. Então ele era generoso. Mas e essa roupagem do Papai Noel? Ela proveniente de uma propaganda de uma empresa de refrigerantes que todos nós sabemos qual é, né? Então, nós incorporamos o Papai Noel do Polo Norte, onde no Brasil, em países com 40, 50 graus, todos se vestem de Papai Noel como se estivesse se preparando para o inverno. Se segue o ritual sem saber o porquê. E de onde vem, então, a árvore de Natal? Ela é uma tradição. Martinho Lutero, autor da Reforma Protestante, ele escreveu 96 teses contra a Igreja Católica, fez protesto. E este protesto dá origem ao que nós conhecemos de protestantismo. E aí o que acontece? Ele sai uma noite e encontra um pinheiro cheio de neve e ele vê o cintilar das estrelas. Ele ficou encantado com aquilo. Quando ele volta para casa, ele tenta imitar. E aí ele coloca a árvore para ficar parecida. Ele colocou luzes, daí vem as luzinhas, as velas para representar as estrelas. Porque ele achava que aquela estrela brilhante lá em cima, no topo, é porque o céu deveria estar assim, brilhante, com o nascimento do menino Jesus. E aí, com o passar do tempo, nós fomos incrementando os arranjos. Veja o significado da estrela. Ela representa a estrela de Belém, que guiava onde Jesus estava. As velas, a luz de Cristo. As rosas, existiam rosas que é em homenagem à Virgem Santíssima. E também tinham até formatos de hóstia redondo, que já era um pedido de perdão pelos pecados, e foram assim começando os enfeites. Então, na Irlanda, e como aqui também nós já podemos reparar, que as pessoas deixam velas acesas na janela, aquelas velinhas de mentira, que é justamente para iluminar o caminho do menino Jesus naquela noite. E aí, São Bonifácio, no século VII, era um pregador da região da Alemanha. Ele usava o perfil triangular dos abetos. Abetos são todas aquelas árvores com forma de triângulo. Porque nós nunca vimos uma árvore de Natal normal, redonda, né? Por quê? É o símbolo da Santíssima Trindade, que era a doutrina acolhida pela maioria das igrejas, que professavam o Deus único. Então, eles preconizavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por que então nós trocamos presentes? Trocamos presentes repetindo a cena dos 3 reis magos, que em realidade era Gaspar. Veja que interessante, ele representava a raça asiática, que ele traz um incenso de presente. Baltazar, que representava a raça africana, que traz a mirra. E Belchior, que é representante da raça europeia, traz o ouro. Mas por que cada um de uma raça? Que naquela época só se conhecia até então estas 3 raças, mas simbolizam raças distintas, mostrando a universalidade da salvação, da evolução, e uma homenagem ao mesmo tempo de toda a humanidade, de todos os povos da terra a Jesus. E aí então, Belchior, quando traz o ouro, ele está demonstrando a nobreza, a nobreza daquele metal, que embora esse metal seja nobre, ele pode até se misturar, mas ele é facilmente identificado e separado. Ele é um metal raro e é imperecível, comparado a outros metais, mas ali eles traziam para reverenciar essa realeza de Jesus, simbolizando assim o reino de Deus, inconfundível. E
o incenso, que é a mirra, o incenso, simbolizando o sagrado. O que queria dizer? Que aquele ser que daria o sacrifício da humanidade na terra, mas o sacrifício no sentido etimológico da palavra sacer facere, fazer sagrado. Então, Jesus tornaria sagrada toda a nossa existência. Então, esse incenso representa a divindade de Jesus. Em uma palavra, representa a espiritualidade. E a mirra é uma árvore espinhosa que simboliza duas coisas: o sofrimento de Jesus, mas que era também para a unção daqueles que morriam, como dizendo que no futuro essa mirra seria usada para ungir aquele que chegava, para dar entendimento da vida com V maiúsculo a todas as pessoas. Em outras palavras, para que nós entendamos a imortalidade. E o presépio? De onde veio o presépio? O presépio foi São Francisco de Assis, que, para lembrar o real motivo do Natal, que já naquela época, em 1223, estava despercebido, ele adiciona animais e tenta retratar o motivo pelo qual estão reunidos aquela noite. Então, simboliza a simplicidade do local. O boi representa a bondade e a força pacífica. O burrinho, a humildade. A ovelha, o sacrifício, sacro ofício, um ofício sagrado. E o galo, o anúncio da boa nova, demonstrando que Jesus veio ao mundo para esse sacrifício por nós. E o porquê da manjedoura? Essa minha palavra vem da palavra mangiare, que significa comida. Os animais comiam na manjedoura. E como ainda nós temos o amor em um grau muito infantil, nós temos que dar alimento, temos que dar comida ao amor, comida à nossa esperança. E porque ainda são consideradas crianças dentro de nós. Então, toda essa simbologia dessas virtudes quer nos dizer o quê? Que enquanto o nosso coração não estiver repleto dessas virtudes, enquanto o nosso coração estiver cheio de orgulho, de egoísmo, de arrogância, não haverá espaço para Jesus nascer na nossa intimidade. E a humildade, por quê? Porque ela é a base de todas as virtudes. Vejam que beleza esses significados. E por que então a noite? Por que Jesus nasceu à noite? Porque noite simboliza o escuro, simboliza o acerto de nossa própria consciência, onde nós buscamos a Jesus na sombra dos nossos pensamentos. Em outras palavras, Natal é uma noite para reflexão, é o momento do despertar do nosso espírito imortal. Mas aí, vendo tudo isso, que a gente pergunta, e as crianças? Como dizer às crianças e tudo isso nos dias de hoje? Será apropriado tirar-lhes a magia? Definitivamente não. Continuamos com os rituais para, na idade ideal, aprender o porquê da árvore, o porquê das luzes, dos presentes e explicar esse verdadeiro sentido do Natal, que é a nossa transformação moral. Ou seja, ensinar as crianças no tempo apropriado a saber tirar o espírito da letra, senão a letra morre. Daí, meus irmãos, o presente. É o momento que estamos vivendo agora. É que nós não damos conta que já somos muito felizes, porque ou nós estamos presos no passado ou estamos ansiosos pelo futuro. E o Espírito Emmanuel vai nos dizer que agora eis o momento da melhora que buscamos. E Joana de Ângeles vem reafirmar: vive agora, não adies o teu momento de produzir no bem, porque a tarefa transferida ela vai reaparecer em circunstâncias mais complicadas. Hoje começa o nosso amanhã. Hoje começa o nosso passado. Vive agora. Uma psicografia de Edivaldo. E aí, já terminando, nós trouxemos hoje, fresquinho da NASA, que diz que domingo apareceu o cometa de Natal, que está visto até agora, vai ficar uns dias vistos a olho nu, que nunca se chegou tão perto da Terra. Então aí mostra uma Pleiade e esse cometa de Natal que chegou no domingo. Então, como
a gente sabe que o livro dos Espíritos, a doutrina espírita, ela foi codificada por essa pleiade de espíritos puros e redimidos que ajudam o Cristo desde a criação do orbe, nós lembramos que essa luz talvez poderia nos dizer algo, para que nós busquemos, meus irmãos, ter mais intimidade com as páginas cintilantes do devotamento de Jesus no Evangelho. É por isso que, em te lembrando, Jesus, a humildade, nós te rogamos para que nos perdoes e ames ainda. Se algo podemos suplicar além disso, desculpa o nada que te ofertamos em troca do tudo que nos dás e faze-nos, Senhor, mais simples. Dá-nos a alegria de servir sempre, compreendendo que o mundo e as pessoas podem mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é nosso dever amá-los e ajudá-los mesmo assim. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis que vos trago boas novas, de grande alegria que serão para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, aquele que nos ajudará a evoluir, que é o Cristo, o Senhor. E de novo, alcançaram nos ouvidos as vozes angélicas: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Eu, você, começo de tudo, base sólida de qualquer mudança. Porque Natal, meus irmãos, como vimos, é o Cristo nascendo em você, é o Cristo nascendo em mim. E aí, então, compreenderemos, como nos disse Soninha aqui no início, e toleraremos. Não é ser conveniente, é estar contra, mas estar contra com Jesus é orar e amar. O Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Senhor, recordando-te a vinda, vimos pedir-te a bênção. E releva-nos, Pai, Mestre Jesus, se muitos de nós trazemos o cansaço, o assombro e a aflição, quando nos envolves em torrentes de alegrias. É por isso que, emocionados na noite de hoje, recordando-te a manjedoura, repetimos em prece: Ave Cristo, os que aspiramos a conquistar desde agora, de hoje, em nós mesmos, a luz de teu reino e a força de tua paz, te glorificamos e te saudamos. Um feliz Natal a todos, um feliz nascimento de Jesus dentro de nós mesmos. O maior e o mais belo altar está dentro de nós mesmos. Uma boa noite a todos. And feel free to join us. We'll have the lyrics up here. Nazareth to Bethlehem, he
our neighbor as ourselves, in love the Lord and God and perfect spirit he was at birth, the governor of the planet Earth. We celebrate